Boi mudo. Este era o apelido dado a Santo Tomás de Aquino pelos seus colegas durante a faculdade, por aqueles que conviveram muito próximo dele. Porém, o seu tutor, Alberto Magno, mencionava que era um boi mudo. Sim, é verdade. Pelo seu tamanho, pela sua robustura, era muito grande, por isso boi, e ele era extremamente silencioso e muito contemplativo. Porém, o seu tutor mencionava: vocês ouvirão este boi, o seu mugir ecoar nos 4 cantos da terra. E é isso que nos traz aqui hoje. Depois de quase 8 séculos da morte de Santo Tomás de Aquino, nós nos debruçarmos perante o seu trabalho fruto do seu amor à verdade, e de nos alimentarmos. E é muito rico, porque a cada página estudada de Santo Tomás de Aquino é um oceano de sabedoria. E ali a gente vê muito claro a ação do Espírito Santo. Por isso que Santo Tomás, desde a sua terra infância, ele foi um menino que foi preservado dos males do mundo. E a gente vê como Deus agiu na vida dele, né? Ele, com 5 anos, ingressou no mosteiro de Monte Cassino. Teu pai era parente de um imperador famoso, sua mãe também. Eles tinham uma influência política muito grande. E aos 5 anos, Santo Tomás de Aquino, que nasceu em Rocaseca, no sul da Itália, eles tinham por objetivo, na vida de Santo Tomás de Aquino, que ele fosse abade nesse grande mosteiro, devido à sua influência política. Porém, quando Santo Tomás de Aquino ingressa na faculdade de Nápoles, ele conhece a Ordem Dominicana. E a Ordem Dominicana, não sei se vocês conhecem, foi fundada por São Domingos de Gusmão. Ele, mediante uma vergonha a qual ele passou em um debate entre um herege, ele passou a se dedicar mais aos estudos e apologética, que é a defesa da fé. Bom, e ao criar a Ordem Dominicana, e é uma ordem mendicante, eles têm um voto de pobreza, Santo Tomás descobre esta ordem e se encanta com ela. Só uma pequena observação: Santo Tomás, essa Ordem Dominicana, ela foi criada para rebater uma heresia muito perigosa e grave que havia tomado conta naquela época, que é os cátaros, os albingenses, que eles mencionavam que o corpo, a matéria era ruim. Então eles tinham que extirpar a carne, o ser humano, a matéria da terra. Então por isso eles matavam mulheres grávidas, enfim. Então isso gerou um desconforto, uma situação extremamente delicada. E eles estavam começando a fazer justiça com as próprias mãos, tanto os fiéis católicos contra os hereges. E para dar fim a essa situação extremamente complicada, é que se inicia a Inquisição, o inquérito, para quem entende, o inquérito é a abertura de um processo para averiguar a veracidade dos fatos. O nome da Inquisição, que é inquérito, perdura até hoje nos processos jurídicos. Bom, enfim, essa foi a abertura, essa foi a porta de início da Ordem Dominicana, a qual Santo Tomás foi extremamente apaixonado, e quis se debruçar e quis se entregar a esta obra, que era uma obra de mendicância, um voto de pobreza, uma obra voltada ao estudo, à contemplação da verdade e ensinar, de mencionar e de passar adiante todo o seu conhecimento. Porém, isso não agradou muito a sua família. Eu já ouvi 2 versões. Uma versão foi que ele, ao ingressar na Ordem Dominicana, a sua mãe foi tentar visitá-lo no mosteiro e ela não pôde entrar, ela foi barrada. E isso gerou um ódio muito grande na mãe dele. E aí, perante essa situação, ela quis que ele saísse dessa Ordem Dominicana para que ela pudesse ter acesso ao filho. E também já ouvi uma outra versão que menciona que, devido à influência política que eles projetaram no seu filho, no seu pequeno filho, nessa possibilidade de ser o abade,
de Monte Cassino, que é provavelmente um dos mosteiros mais influentes da Europa, né, da ordem beneditina, eles queriam que ele não ingressasse na ordem dominicana. Bom, perante essa situação, ele foi, os irmãos, eles eram militares, né, chegaram a prender Santo Tomás de Aquino em uma das torres, em um dos castelos lá da família deles, a qual ele ficou aí em torno de 1 ano preso. Tem uma famosa história, né, que eles tentam persuadir Santo Tomás como uma prostituta, e ele, relutante a essa situação impura, ele põe a prostituta a correr com uma tocha de fogo. E aí ele consegue fugir por intermédio das suas irmãs. Como a sua família tinha muita influência, a mãe dele solicitou diretamente ao Papa que ele voltasse a ser um beneditino no Monte Cassino. Porém, o Papa, ao se encontrar com Santo Tomás de Aquino e entender as suas argumentações e o porquê que ele queria ficar na ordem dominicana, o Papa assim passou a defender Santo Tomás de Aquino. Passou a compreendê-lo melhor e a conhecê-lo. E perante essa interação, né, o Papa pediu para que Santo Tomás fizesse um documento na defesa da Eucaristia, né, da transubstanciação da Eucaristia. Há alguns trabalhos realizados por Santo Tomás de Aquino, o Papa pergunta alguma forma de pagamento pelos trabalhos, pelos documentos, pelas apologéticas a qual ele entregava. E uma dessas foi que ele pediu para que a festa de Corpus Christi fosse disseminada, né, que ela fosse universal, que todos celebrassem. Embora já tivesse uma forte influência segundo os milagres eucarísticos que precederam, porém Santo Tomás de Aquino tem uma influência muito forte nessa santa celebração. E não distante disso, um dos cantos mais lindos, que é o Adoro Te Devote, que foi escrito por Santo Tomás de Aquino como um presente de amor àquele que é nosso Senhor Jesus Cristo. E durante uma missa, 6 de dezembro, né, no dia de São Nicolau, ele, ao celebrar a missa, ele entra no estado de êxtase absurdo e tem uma experiência imensa. Ele se encontra com nosso Senhor Jesus Cristo e após findar-se a missa, ele fala com seu confessor que tudo o que ele havia escrito era palha, que ele queria desfazer daquilo. Porém, ele não desfaz, porém ele nunca mais conseguiu escrever mais nada. E a melhor forma de nós valorizarmos, né, e de reconhecer hoje, claro, relembrar este gigante que foi Santo Tomás de Aquino, mas termos um pouco de acesso a esse grande feito, as suas obras, a sua maneira de devoção e amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Por isso eu termino com esta grande obra de Santo Tomás de Aquino, que Adoro Te Devote, que foi escrita por ele a nosso Senhor Jesus Cristo, sob o véu da Eucaristia. God here in hiding, whom I do adore, masked by these fair shadows,